Bom, capitalista, produção progressiva de uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, certo? Então, nós vamos dar prosseguimento na página, nós paramos onde exatamente? Eu não. As páginas aqui que eu tô, professor, é do PDF, então são páginas diferentes do livro físico. Mas o parágrafo que a gente parou, se eu não me engano, ele começa assim, ó: se considerarmos o capital social total, ora o Pronto, é movimento. isso. É. Eu localizei, ele está marcado, está riscado, acho que nós já lemos esse parágrafo até a metade dele aqui, ó, até aquela parte do. A gente pode até ler, Uhum. certo? Então a gente Acho começa que a por gente leu ele. ele, na verdade. Foi, né? Todo, foi? Porque é um parágrafo longo, né? Ou não? Uhum. Não, a gente leu todo, é. Não, ele vai até aqui, ó, até nesses domínios, é isso? A última frase Nesses deste domínios. parágrafo é. Sim. Nesses domínios, a Pode, gente leu essa. pode ler Ah, novamente a última frase, só para eu me localizar, por favor, a professor? última. Pronto, olha só, eu vou, para facilitar, Nissan, tem a nota Ou- 79. Ah, tá, Nota nota. 79, que o Max coloca aqui no meio desse parágrafo, que tornam relativamente supranumerária. E a última frase deste parágrafo, que a gente já localizou, que eu acho que nós já lemos, é: uma lei abstrata de população só é válida para as plantas e os animais. E aí, o próximo parágrafo que vamos começar a ler, ele começa assim: mas se uma população trabalhadora excedente. Mas Localizaram? não só um pouquinho. Mas achei, já estava marcado aqui. Máxima população trabalhadora excedente. Ok, Eu acho obrigada. que dá para recapitular só o raciocínio. Eu não vou ler, mas vou resumir o raciocínio assim que vem sendo desenvolvido, né? Acho que a Pois Isabela não. não está participando e talvez nem todo mundo lembra. Que aqui a ideia desses trechos que a gente tem lido aqui tem falado da superpopulação relativa, né? É uma parcela da população no modo de produção capitalista que, digamos assim, ela é repelida do próprio modo de produção, né? E o Marx, ele argumenta esse desenvolvimento a partir da mudança da composição orgânica do capital. O que é isso? É o aumento da parcela de capital constante em detrimento da parcela do capital variável, ou seja, o capital, à medida que ele se desenvolve e busca aumentar a produtividade para aumentar a parcela de produção de mais-valia, ele tende a incrementar cada vez mais tecnologia no processo de produção e substituir força de trabalho humana. Então, nesse processo, né, de desenvolvimento do capitalismo, o capital ele gera, né, uma parcela da população que, digamos assim, ela não é incorporada na produção do capital, né? Então, uma parcela de desempregados, de subempregados, né? Então, é nesse sentido que a discussão tem sido abordada aqui nesses trechos, né? E aí o Marx, ele dá esse feedback interessante sobre as leis de população e os modos de produção, né? Que ele coloca que, digamos assim, você não pode pegar a lei de população, sei lá, do modo de produção feudal e pensar, raciocinar da mesma forma para a produção capitalista, né? Você tem as leis próprias de uma população excedente ao modo de produção dominante dentro da própria forma histórica daquele modo de produção dominante. Assim, no caso da produção capitalista, né, você tem leis próprias de como essa superpopulação ela se constitui na sociedade capitalista, né? Então, digamos assim, superpopulação é uma categoria que aparece em outras formações sociais, aparece relacionado a outros modos de produção. Mas, na produção capitalista, no modo de produção capitalista, né, você tem uma constituição própria, uma constituição específica dessa superpopulação, né? E aí é nesse contexto que o Marx está debatendo as características da superpopulação, né, no modo de produção capitalista. Exato. Então, então vamos começar a ler esse.
esse parágrafo e continuamos explicando, né? Isso foi colocado aí pelo Ezel. A Nissan está em condições de ler? Claro, professor, com certeza. Então, você poderia ler esse Sim, sim. parágrafo, por favor? Sim, mas se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca da acumulação capitalista e até mesmo numa condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria conta. Ela fornece às suas necessidades variáveis de valorização o material humano sempre pronto para ser explorado, independentemente dos limites do verdadeiro aumento populacional. Com a acumulação e o consequente desenvolvimento da força produtiva do trabalho, aumenta a súbita força de expansão do capital. E não só porque aumentam a elasticidade do capital em funcionamento e a riqueza absoluta, da qual o capital não constitui mais do que uma parte elástica, não só porque o crédito sob todo tipo de estímulos particulares e num abrir e fechar de olhos, põe à disposição da produção como capital adicional, uma parte extraordinária dessa riqueza, mas porque as condições técnicas do próprio processo de produção, a maquinaria, os meios de transporte, etc., possibilitam, em maior escala, a transformação mais rápida de mais produto em meios de produção suplementares. A massa da riqueza social, superabundante e transformável em capital adicional, graças ao progresso da acumulação, precipita-se freneticamente sobre os velhos ramos da produção, cujo mercado se amplia repentinamente, ou em ramos recém-abertos, como o das ferrovias, etc., cuja necessidade decorre do desenvolvimento dos ramos passados. Em todos esses casos, é preciso que grandes massas humanas estejam disponíveis para serem subitamente alocadas nos pontos decisivos, sem que, com isso, ocorra uma quebra na escala de produção alcançada em outras esferas. A superpopulação provê essas massas. O curso vital característico da indústria moderna, a forma de um ciclo decenal interrompido por oscilações menores de períodos de vitalidade média, produção a todo vapor, crise e estagnação, repousa sobre a formação constante, sobre a maior ou menor absorção e sobre a reconstituição do exército industrial de reserva ou superpopulação. Por sua vez, as oscilações do ciclo industrial conduzem ao recrutamento da superpopulação e, com isso, convertem-se num dos mais enérgicos agentes de sua reprodução. Perfeito, perfeito. O Marx é muito claro, né? Ele está falando aqui de um mecanismo, né? Quer dizer, todas essas condições elas são favoráveis ao desenvolvimento do sistema, né? Quer dizer, algo terrível, né? Quando Marx escreveu isso, eu considero esse capítulo do Capital um dos mais terríveis. Por quê? Porque ele, de uma forma muito clara, ele coloca algo que tem uma força, né? Inigualável. Quer dizer, o século XX mostrou isso, né? Porque é um sistema que ele cria as suas próprias condições de reprodução numa escala cada vez maior,
inclusive mobilizando para si, né, mobilizando para si essa superpopulação, essas grandes massas humanas, né, e estão disponíveis para serem subitamente alocadas nos pontos decisivos, né? Então, essa é a força do capital, né? Do capital produtivo, né? Aquele capital onde você tem a produção de mais valor, aquele que, de um certo modo, é a própria base, né? De todo o sistema, né? De todo o processo de circulação do capital, né? Do capital industrial, né? Quando se fala capital industrial, a gente pensa não apenas o capital produtivo, mas o capital dinheiro, o capital mercadoria, né? E esse capítulo, ele é o capítulo, né, da acumulação capitalista. Ele coloca elementos que são verdadeiras leis tendenciais, é claro, né? O Marx ele lida aqui que ele fala em lei geral, né? Mas é uma lei tendencial, assim como, né? É uma das leis que tem no Capital. Eu diria que ele, né? É nesse capítulo que começa verdadeiramente o Capital, né? Verdadeiramente o capital. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, o capital ele se manifesta né? Nos capítulos anteriores ele estava só organizando a matéria, mas agora que na verdade você tem o capital como sendo esse movimento, né? Esse capital social total, né? Ele fala, até utiliza essa expressão, né? Capital social total, né? Onde ele mobiliza, inclusive, esse exército. Esse exército é dele, Exército Industrial de Reserva, né? Um exército industrial de reserva que está a serviço dele. É uma superpopulação relativa do capital, né? É do capital essa superpopulação, né? Que tem algumas funções, né? Quais são as funções? Ele vai falar exatamente nessas funções. Por que o capital cria, né? Qual a função desse exército, né, de reserva, né? Nós sabemos que isso é fundamental porque tem um efeito aí sobre a lei dos salários, né? Sobre, inclusive, que é um elemento de regular aí a taxa de exploração, né? E é o que nós vemos hoje, né? Na medida em que você amplia esse exército industrial de reserva, você quebra qualquer movimento reivindicativo, porque na verdade é isso que hoje se tornou muito mais claro, né? Antes estava meio oculto assim dentro daquelas formas né, de antivalor, né? Que na presença do Estado, na regulação né, do salário, né? A questão do salário mínimo, né? Que teve uma função importante de fazer um controle, né? Não deixar isso meramente ao sabor do mercado, né? Mas o que nós vemos é que essa função reguladora do salário mínimo ela está sendo detonada por todos os lados. Inclusive, esse próprio PL da Uber, ele abre uma porta assim para você acabar com o salário mínimo, né? Quer dizer, isso, se você acaba com o salário mínimo, você deixa esse movimento aqui, ele se desenvolver, né, seguir esse curso vital aí para o capital, entendeu? Que o Marx está descrevendo aqui. O Marx está descrevendo um capitalismo liberal, né? Um capitalismo que o capital ele é deixado seguindo esse curso aqui, né? É uma lei geral. O que é uma lei geral? É aquela lei que, se não tiver obstáculos, ela vai adiante. Nós sabemos que a história tem obstáculos, né?
Um dos obstáculos é o Estado, é a legislação trabalhista, são as formas que tentam evitar que isso se imponha, né? Porque se vocês forem ver aqui, lendo isso daqui, essa força de expansão do capital é a maior prova, é a grande descoberta de Karl Marx, né? Nenhum outro autor, na época dele, teve essa visão tão clara do que seria os próximos 200 anos. É impressionante a capacidade dele, está vendo, né? Esse movimento de uma forma, eu diria, muito, nesse capítulo, muito impressionista, né? Porque ele vai colocando elementos assim, e de uma capacidade, de uma síntese, né? Aí vocês veem a diferença entre esse texto do Capital e o do capítulo sexto inédito. O capítulo sexto inédito é só um rascunho, é um manuscrito. Aqui o Marx ele vai burilando a escrita, vai organizando os elementos, né? Então ele fala nos elementos do crédito, da centralização, da concentração do capital, que é uma força expansiva do capital. Ele fala também na questão da escala, né? A maior escala é uma força expansiva para o capital, né? Quem é que deu mais, quem ampliou essa escala, né? Foi o próprio desenvolvimento dos meios de transporte, né? Os meios de transporte foi uma força expansiva do capital, né? Quer dizer, e não apenas os meios de transporte, essa questão da maquinaria, da tecnologia, né? Essa questão, por exemplo, das plataformas que nós estamos vendo hoje, né, é uma força expansiva do capital, que ela tem a mesma operação que teve, né? Isso alguém já falou, né? Que a internet ela tem a mesma força que teve lá na década de 1840, quando surgiram as estradas de ferro, né? Os meios de transporte. Inclusive, eu até estava lendo um autor, né? Um escritor, um literato alemão, né? O Heine, que ele deslumbrado com o surgimento das estradas de ferro, né? Que estava provocando uma revolução aquilo dali. Impulsionou, inclusive, a concentração e a centralização de capital, né? Ampliando o mercado, né? O mercado mundial, né? Essas ferrovias, né? A internet, ela tem essa capacidade. Quando ela surgiu, foi uma oportunidade imensa, inclusive para se ter realmente um capitalismo global, né? Integrado em redes, né? Cadeias, né? Vamos pensar nas fábricas automáticas, né? Isso daí é algo que está acontecendo ainda, né? Isso tudo, essa força expansiva do capital, ela tem um preço para a humanidade. É o quê? O surgimento, a ampliação dessa superpopulação, né? Agora numa escala nunca antes vista, né? Principalmente pela capacidade que ele vai poder usufruir, o capital, né? De deslocamentos, né, para aproveitar essa alocação de recursos, né, aonde ele vai se alocar, onde você vai ter mais oportunidades, né, para você dar mais vitalidade ao sistema, né? E o mais curioso é que, apesar de toda essa força expansiva, né, o sistema vive uma profunda crise. Isso é o que é o mais curioso, né? Uma crise de valorização, né? Só para vocês verem como é claro que o Marx aqui ele não está falando ainda, né? Ele está no capítulo 23 do livro 1, mas é lá no livro 3 que, na verdade, vai começar a aparecer de uma forma muito mais clara, essas contradições, inclusive na questão, aqui ele já sinaliza, quando ele fala da composição orgânica, né? Composição orgânica do capital, ele já sinaliza e já indica alguns elementos de crise, né? Na medida em que esse desenvolvimento, essa acumulação de capital, ela altera, né? Ela amplia quantitativamente, mas altera qualitativamente a composição
né, orgânica do sistema, né? Se reduzindo, decrescendo progressivamente em termos relativos, né? A componente variável. É a componente variável que produz o mais valor. Olha só, olha a contradição aí. Quer dizer, se por um lado você tem esse vigor todo, né, que ele descreve aqui nesse capítulo que a Nissan, nesse parágrafo que a Nissan leu, né, por outro lado, ali e acolá a gente já vê que tem uma história aí mal contada, de que você tem elementos de contradição, né? Porque lá no parágrafo anterior a gente falou, a gente leu essa parte de que esse componente variável, né, ele decresce progressivamente com o crescimento do capital total, né? Então, mas o Marx está interessado aqui em mostrar o impacto disso, né? Ele ainda não está entrando nessa parte da crise, né? Embora a crise ela está presente em vários momentos aqui. Aliás, desde o primeiro capítulo do livro 1, a crise está presente ali, na questão lá da mercadoria, dinheiro, né? Mas aqui ela se manifesta também quando ele fala nessa questão da composição orgânica, né? E tem a ver com esse componente variável. Olha só, componente variável é o componente, é o capital variável, é aquilo que o capital adianta para comprar força de trabalho que vai produzir um mais valor, né? É isso que é a força de trabalho que produz mais valor, né? Então, se parte desse princípio, né? Então você tem um elemento de crise que já está implícito no sistema. Porque se o capital social total ele se amplia, mas progressivamente em termos relativos, hein, não absolutos, em termos relativos reduz, decresce o componente variável, então você já indica uma situação de... Agora, que é claro que isso daí, como ele não está tratando da crise, ele não vai fazer aquele jogo das tendências e contratendências, né? O que interessa é só estar pensando aqui no aspecto, vamos dizer, ah, da classe trabalhadora, né? Da população trabalhadora, né? Da superpopulação, né? Dessa lei de população, mas é importante que se diga que não é uma lei natural, é uma lei social. E é uma lei, quando é lei social, significa que ela diz respeito a esse movimento do capital, né? E que interessa para ele estar tratando dessa questão, né? Esse componente aí, quer dizer, isso é que é interessante, né? Esse componente populacional, né? Que abre questões muito ricas para nós pensarmos o futuro, né? Porque o que nós vemos hoje são as populações que estão envelhecendo, né? Você está desacelerando o crescimento populacional. Todos os países estão entrando nessa transição demográfica, né? Então você tem pressões, sim, sobre o capital, né? Olha só, é uma questão a ser colocada, né? Inclusive dizem, né, que a partir de 2100 a humanidade vai decrescer, né? Quer dizer, não é que não está crescendo a população mundial, ela está reduzindo a velocidade de crescimento. Em alguns países isso está decrescendo numa velocidade. Mas o problema não é esse, porque o problema já se coloca na questão da composição orgânica. Agora, esse elemento demográfico, ele é um agravante a médio e longo prazo, né? Quer dizer, o capital ele encontra diferentes obstáculos, né? Diferentes obstáculos para a sua reprodução. Evidentemente, isso não quer dizer que ele vai estancar, vai estagnar, né? Isso seria uma visão, vamos dizer,
que não leva em consideração também que as tendências, elas operam contra tendências, né? Então, mas é uma discussão em aberto. Alguma dúvida, Professor, gente, essa leitura desse parágrafo? Pois não. É, é uma afirmação muito forte, né, que o Marx faz aqui, né, que essa população trabalhadora excedente, ela é essa alavanca da acumulação que ela também se constitui até mesmo como condição de existência do modo de produção capitalista, né? É interessante essa afirmação dele, porque o que essa população trabalhadora excedente ela exerce, né? Isso daqui, na verdade, é o problema do salário, né? Da pressão sobre os níveis do salário, porque a acumulação capitalista ela tem essa necessidade de ter um controle, né? Sobre o nível de remuneração da força de trabalho, o nível de salário. E o principal mecanismo, né, para esse controle, né, não é o Estado capitalista, não é a regulamentação, é essa população desempregada, essa população mal paga, essa população, né, que é esse material humano disponível, né, que está muito além do crescimento populacional natural, né? Então, essa população é interessante que, apesar de que essa população trabalhadora excedente, ela não é, digamos assim, ela não é uma parcela do capital variável, ela não está empregada diretamente pelo capital, ela é funcional ao processo de valorização, né? E ela está integrada no mercado de assalariamento, porque ela exerce essa pressão no nível de salários. Então, às vezes é uma população que, mesmo desempregada, o trabalhador ele ainda é assalariado, né? Digamos assim, mesmo subempregado, a condição salarial não exclui esse trabalhador, né? Nessa lógica da produção. Ele é incorporado pelo sistema como assalariado, não como um assalariado que constitui parcela do capital variável, né? Talvez um assalariado não produtivo, não sei, em outras atividades aí que é uma força de trabalho que busca se reproduzir, e até porque essa população ela se expande, né? Se a gente olha a necessidade do capital em contratar diretamente força de trabalho é cada vez menor, e a ampliação dessa população trabalhadora excedente, né? Ela, por mais que ela exerça esse controle sobre a pressão dos níveis de salário, ela rebaixa o nível salarial, ela se amplia cada vez mais na sociedade, né? E isso na reprodução do próprio sistema. Então, eu penso que, indo um pouco além do Marx, né, refletindo essas categorias no mundo contemporâneo, refletindo elas para o mundo do trabalho hoje, ela incorpora, né, uma parcela de trabalhadores, por exemplo, até de outros modos de produção. Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois, mas é uma diversidade de formas de trabalho, de trabalhadores, né? Se a gente olha para a realidade concreta do que é essa população trabalhadora excedente, a gente identifica uma diversidade salarial, informações muito específicas, né? Muito particulares, né? Que não é, digamos assim, não é o centro do debate, mas que isso dá uma outra tese, um outro campo de debate, mas que é muito interessante também olhar para essas possibilidades de análise. Isso é verdade. Agora, esse parágrafo que foi lido, ele tem mostra, né, que, quer dizer, o que é o capital? É uma riqueza a serviço da ampliação da riqueza. Isso é que é vamos dizer, esse movimento, né, que se amplia, até tem a passagem que fala aqui, ó, ele fala do crédito, né, sob todo tipo de estímulos particulares, né, quer dizer, põe à disposição da produção como capital adicional uma parte extraordinária dessa riqueza e a função, né, mostrando a função do sistema bancário, né? É interessante, o Marx fala aqui do crédito, né? Quer dizer, tão importante, né? O que seria do
do capitalismo no século XX se não fosse o crédito? Não existiria, né? Porque o crédito ele tem essa função, ele põe à disposição da produção, né, um capital adicional, né? Isso é que é interessante, esse capital adicional, né? Basta ver, por exemplo, o BNDES aqui no Brasil, né? Ele põe à disposição dos empresários um capital adicional para que eles possam estar acumulando mais, ter essa força expansiva, né? Interessante que é o Estado a serviço da acumulação capitalista, né? É essa a função do Estado, né? Então se fala assim esse governo, ele tem no BNDES um banco fundamental para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. E é claro que tem essa função, porque cumpre isso daqui, que é uma coisa bem simples, né? É óbvia, o Marx já colocava isso aqui em 1867, né? E as condições técnicas do próprio processo de produção, a maquinaria, os meios de transporte, né? A questão da escala, que eu já comentei com vocês, né? Que amplia o mercado, né? Quer dizer, como é que se amplia o mercado? Você pode ampliar o mercado de diversas formas, né? Você pode ampliar o mercado através do desenvolvimento integrando territórios, por exemplo, né? Tem até um projeto aí vocês imaginem um projeto de uma estrada de ferro, né? Que vai do Rio de Janeiro, né? Vai do Rio de Janeiro até o Peru, né? Vocês imaginem isso daí, nós estamos ainda vivendo né, o capital abrindo esses canais frenéticos, né? E na medida que vai abrindo essas picadas, o mercado se abrindo, né? Você tem um desenvolvimento dos ramos de negócios, né? Essa é uma grande questão. Nós ainda estamos vivendo no fim do século, né, no começo do século XXI, estamos vivendo ainda um processo de modernização, né? Processo de modernização do capital, né? Tem um autor, né, Márcio Postman escreveu um livro com uma autora que utiliza um termo que eu acho um termo absurdo. Eu não sei se o Eziel, a Nissan ouviram falar desse termo. Eles falam em desmodernização. Vocês já ouviram falar nisso? Não, professor. Não, nunca ouvi. Mas coloquem no Google, tem sido utilizado no Brasil, inclusive acabei de comprar um livro deles, né? O livro se intitula O Brasil no Capitalismo do Século XXI, Márcio Postman e Luciana Gaetano da Silva. O subtítulo é Desmodernização e Desencadeamento Intersetorial, né? O livro foi lançado agora, né, 2023, né, na editora da Unicamp. Então, veja bem, desmodernização, eu fico pensando, o que é isso, gente? Desmodernização? O que a gente tem é outra coisa, a gente tem uma modernização do capital que não se configura em projetos de desenvolvimento social, nacional, né? Sim. Que é exatamente o que esses autores defendem, né? São viúvas do desenvolvimentismo, do nacional desenvolvimentismo, né? Agora, nós estamos vivendo um novo ciclo profundo aí, ver a força que a China está tendo aí na Ásia, né? Abrindo esses canais aí ampliando as escalas, na Rota da Seda, né? Na Ásia, na África, né? Na América Latina, isso aí é uma coisa impressionante. Aqui está tudo, né? E isso é curioso porque toda essa força ela vai repondo,
vai reciclando, né, essa superpopulação que o Eziel já mostrou aí, que ela é como se fosse assim uma constelação das formas mais como é que seria? Heteróclitas, né? De modos, de formas salariais ou não salariais, ou proto-salariais, ou pós-salariais, quer dizer, porque você lida com um mundo do trabalho, né, que aí pronto, tenta sobreviver, aí você já tem uma outra, né, que não tem nada a ver com capital, né? Quando a gente fala em sobrevivência da força de trabalho, tal, isso aí não tem nada a ver com capital. O capital não está interessado nessa esfera. Ele está interessado nesse movimento, né, que pode propiciar, né, negócios, né, ciclo industrial, ciclo de desenvolvimento, e isso é que chama modernização, né? Modernização é exatamente isso. É esse movimento que o Marx descreveu aqui nesse capítulo 23. Se alguém perguntar para vocês, o que é modernização? O melhor local é esse capítulo 23 aqui, ó. Você está vendo aqui o que é modernização? Modernização é acumulação capitalista, né? É acumulação capitalista, que hoje ocorre nas condições de uma crise estrutural. Aí já coloca mais elementos vamos dizer, contraditórios, com outras cores, mas a força ainda é uma força tremenda. Essa força que nós estamos vendo hoje, até porque você tem essas tecnologias, você tem essas novas demarcações territoriais, essas novas formas de organização das empresas, né? Que nós não podemos achar que as empresas são como do tempo do Marx, não. Né? Você tem corporações, né? Você tem redes que se interconectam, que se cruzam, né? Inclusive na questão da propriedade, e nas formas de pulsão da massa de mais valor, né, que é a massa de mais valor global, né? A gente pode até falar, ninguém fala mais em massa de mais valor nacional, né? Hoje você tem que pensar em termos globais, né? E é por isso a dificuldade que se tem de fazer uma regulação, né? Uma regulação para defender o trabalho, uma regulação para defender projetos de desenvolvimento social, né, no caso das nações, dos estados-nação. É uma verdadeira guerra entre essas instâncias aí, né, Estado-nação, empresas, corporações, né, e essas forças que nós estamos descrevendo aqui, né. Então, isso Professor, pois não. tem uma passagem, né, que eu tinha associado a esse trecho, né, dessa expansão da população trabalhadora excedente às necessidades de valorização do capital. Uma passagem que está na seção, na passagem sobre maquinaria e grande indústria, né? O Marx coloca assim, eu vou ler aqui, é um trechinho curto. O extraordinário aumento da força produtiva nas esferas da grande indústria, acompanhado como é de uma exploração intensiva e extensivamente ampliada da força de trabalho em todas as outras esferas da produção, permite empregar de modo improdutivo uma parte cada vez maior da classe trabalhadora e, desse modo, reproduzir massivamente os antigos escravos domésticos, agora rebatizados de classe serviçal. Aqui eu acho que é um trecho que dá uma possibilidade assim de tratamento, né, dessa diversidade de formas em que essa população trabalhadora excedente aparece, né? Isso aí vai ver lá no tópico 4, né? Quando ele vai falar das formas de existência da Não, sim, superpopulação ele vai relativa, classificar e é as um gancho formas. interessante, é um gancho que ele aponta para lá. Você vê que ele não desenvolve muito, mas é isso mesmo. Porque ali ele trata de uma maneira um pouco diferente, né? Ali ele vai classificar, por exemplo, populações, né, que
são de modos de produção anteriores. Aqui é um tratamento que eu não identifiquei naquele capítulo não dessa maneira, sabe? Porque ele está falando, né? Esse emprego improdutivo, esse conceito ele não vai utilizar lá no capítulo 23. Esse conceito, né? Permite empregar de modo improdutivo com essa noção de classe serviçal. Então, aqui, eu acho que é um trecho que se relaciona bastante com esse debate que a gente está tendo agora no capítulo 23, mas que está num outro contexto, né? Mas que tem uma relação, acho que muito, muito próxima dessa discussão que a gente está fazendo. Não, ele vai... esse capítulo, quando eu digo que ele é um capítulo terrível, né? Porque ele vai falar de coisas até mais terríveis do que isso que você leu aí. Porque ele vai falar, por exemplo, olha só, isso aqui é nesse capítulo, os degradados, os maltrapilhos, né? Os inválidos, né? Quer dizer, ele já vai descer para ver mais de perto esses improdutivos, certo? Quer dizer, lá nas formas de existência da superpopulação relativa, isso é que eu considero, quer dizer, muito interessante, porque o Marx, no Capital, às vezes ele é muito duro, ele fica no nível de abstração, tal, aquela coisa, mas ele desce, às vezes, para o mundo real. E nesse capítulo que você leu, né, que ele faz esse movimento aí na matéria e grande indústria, e nesse capítulo aqui da Lei Geral, porque ele vai, inclusive, até falar na Inglaterra, de 1846 a 1866, vai utilizar as tabelas, né? As camadas mal remuneradas da classe trabalhadora industrial britânica. Olha, ele está fazendo um estudo aqui empírico, certo? Ele não está... Esse capítulo aqui é um capítulo, né? A população nômade. Olha só que coisa interessante, né? E ele vai falar, inclusive, sobre a parcela mais bem remunerada da classe trabalhadora, que ele não vai deixar de reconhecer que você tem né, ele vai estar fazendo assim um tratamento das classes sociais. Isso é que é interessante, que é algo que a gente tem que resgatar essa discussão. Hoje está muito pobre a discussão da sociologia do trabalho. Não se discute classes sociais, gente, né? Se fala aquela coisa mundo do trabalho, como se fosse uma coisa assim meio etérea, Júpiter, Netuno, tal, né? Classes sociais, classe trabalhadora, mas pensar nas formas que essa classe trabalhadora tem. O Marx faz isso aqui. Ele fala até do proletariado agrícola, né, que às vezes a gente esquece, mas que ele considera importante esse proletariado agrícola, dedica páginas e mais páginas, gente. Esse capítulo é onde ele mais desce para a empiria. Impressionante isso daqui. Esse capítulo e o capítulo da acumulação primitiva, né? Sim, mas aqui eu acho que até exagerou. O Engels faltou dizer, porra, Max, para aí, rapaz, aqui. Porque não, dê uma olhada, eu não estou exagerando, mas o Eziel sabe disso, porque foi ele a ideia de ler esse capítulo, né? E é um capítulo que antecede o capítulo 24, que é assim chamada acumulação primitiva, né? Mas ele já está aqui realmente tratando de coisas mais, vamos dizer, palpáveis, né? Da classe trabalhadora, formas de existência, né? Formas de existência da superpopulação relativa, né? Agora, essa superpopulação relativa é o seguinte, é a questão da linguagem, é na linguagem do capital, mas na linguagem do trabalho, né? É a classe trabalhadora, certo? É a classe trabalhadora, aquela que come o pão que o diabo amassou, né? Agora, na linguagem do capital, é superpopulação relativa, é exército industrial de reserva, que é tudo do capital, né? É por isso que o capital é um sistema, não é só um modo de produção, certo? A gente fala modo de produção, a gente não entende
que o capitalismo não é só um modo de produção, ele é um sistema, e sistema significa que tem essa força toda que ele está descrevendo aqui, né? Inclusive para subsumir, olha só, vamos utilizar a palavra subsumir, né? Não é só subordinar, né? Subordinar é uma relação de exterioridade, você subordina, aquilo continua sendo o que é, né? Mas subsumir é você absorve aquilo e aquilo não é mais o que é, né? Mas continua sendo a diferença, mas é parte do, certo? Então, essa é a força desse. É como acontece nos organismos, assim, com aquelas células fagocitose, né? Aquela biologia sabe como é que é isso, né? Mas é isso, o Marx está tratando com o organismo, ele inclusive, ele utiliza, ele sabe a força que tem essa disciplina, né? Ciência da vida, aí, a biologia, né? Ele admirou, dedicou o Capital a Darwin, né? Charles Darwin. Então, ele está falando de um organismo que tem essa força, né? E que a gente não. E que hoje, decorrido 200 anos, né? Quem é que vai dizer que não é verdade isso? Só a força da ideologia que faz a gente acreditar que Marx morreu, que isso não tem valor, né? Mas é hoje mais fundamental do que nunca a gente entender esses processos de modernização, essas reciclagem e reformação da superpopulação relativa, do exército industrial de reserva, inclusive com as formas, não as formas que a gente pode considerar até de rupturas, né? Porque essas contradições fazem com que isso que o Eziel ele já detecta assim como sendo essas camadas de improdutivos, né? Elas já estão, vamos dizer assim, eles são inúteis, eles não funcionam mais nem como exército. Uhum. O exército tinha uma função, esse contingente ele é desfuncional ao sistema, tem que morrer, né? Tem que ser eliminado, né? Isso aí é algo a ser pensado. Assim, o Marx quando o Marx fala em superpopulação relativa, exército do dia de reserva tem uma função. Mas quando isso cresce, se expande, o sistema, né, isso se torna um fardo, principalmente em países onde você tem essas populações, vamos dizer, que nunca o desenvolvimento capitalista conseguiu, de um certo modo, né, vamos dizer assim, integrá-las, né? O Brasil é exemplo. O Brasil, ele estruturalmente nunca teve um desenvolvimento capitalista, porque o capitalismo não tem essa condição de integrar essas populações pobres, né? E hoje, mais do que nunca, isso é verdade, né? Na época do subdesenvolvimento, você podia pensar até num desenvolvimento capaz de... mas aí você teria que fazer reformas, inclusive até para ir além do capitalismo. Mas hoje que é um problema muito sério essa questão aí, né? Essa questão de como você está produzindo inúteis, né? Na medida em que o sistema se desenvolve desse modo, né? Com essa composição orgânica, com essa taxa de lucro, né? Isso daí é um desafio imenso para os governos, né? O que é que você vai fazer com essa massa de sobrantes, né? Isso aí é uma questão a ser discutida, a ser pensada, né? E só para mostrar que essa coisa do trabalho uberizado é só a pontinha do iceberg. Se a gente não fazer essa leitura estrutural, a gente não vai entender o que é esse drama, né? Não tem saída dentro dessa ordem salarial, né? Capitalista, né? Em termos de você achar que interessa para ele só manter mesmo, tá?
né, para essas empresas estarem fazendo uma pulsão, né, na massa de mais valor, né? Mas aí outra discussão. Gente, ó, Eziel, Nissan, quem estiver ouvindo, então anotem aí, nós paramos na 708, certo? Tudo bem? Sim, Anotado. sim. Anotado, professor. Então nós paramos na 708 e na próxima semana a gente continua essa nossa leitura e digressões, né? Tá ótimo. Continuamos.